Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que se não tiver, que Deus te abençoe nesse exato momento, amém, irmãos? Irmãos, hoje o assunto é um pouco polêmico, né? Um assunto polêmico aí que a gente sempre vê na internet da vida, aí, em qualquer canto que você vá, é um assunto polêmico porque tem gente que acredita e tem gente que não acredita, né? Então, mas você que não tem, calma aí, assiste o vídeo até o final, porque esse vídeo aqui pode ajudar você a entender um pouco do assunto e ajudar uma pessoa que pode estar precisando, como também você pode compartilhar esse vídeo para pessoas que possam estar precisando, entendeu? Então, assim, você pode estar ajudando, fazendo bem, fazendo com que aquela pessoa não se perca, né? Não se perca, porque o problema maior desse assunto, que é a depressão, que vamos conversar aqui, é exatamente a falta de informação e a falta de direcionamento que aquela pessoa pode seguir e acabar indo para o lado oposto e acabando com o seu fim, né? Dando um fim na sua vida, né? E a gente não quer chegar a esse ponto, e por isso eu quero que você assista o vídeo até o final, porque esse vídeo aqui não vou falar lendo versículos bíblicos, eu vou falar da minha experiência, porque se você não sabe, eu tive depressão por algum tempo, mais de 2 anos aí, e eu venci, e eu vou te mostrar como foi que isso aconteceu, em que momento aconteceu, e eu posso te direcionar a chegar a um ponto chave aí para você ter a sua cura. Então vamos seguir aí adiante. Irmãos, eu queria deixar claro para vocês que a gente, principalmente a gente que é cristão, a gente tem que, às vezes, já vi gente falando assim, pô, mas tu só sabe falar disso aí, né? Só sabe falar do negócio de depressão porque tu já teve depressão. Irmãos, é necessário a gente tentar ajudar outros, porque o que a gente vê, tanta gente aí tirando a sua vida porque estava com depressão e não contou nada a ninguém, né? Então, assim, eu quero deixar claro que eu fui uma das pessoas que não contei nada para ninguém, né? Fiquei ali guardando, porque a gente quer ser sempre o forte, né? Quer ser principalmente a gente que é homem, a gente não quer dizer que a gente está fraco, que a gente está sensibilizado, enfim, a gente está meio entristecido, mas a gente é um erro muito grande que muita gente leva. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida aí no Google, vi diversas divergências nas numerações. Então vou fazer uma estimativa aqui, segundo a OMS, cerca de 12% da população brasileira sofre de depressão. Isso dá na casa aí mais ou menos aí uns 24 a 25 milhões de pessoas. É muita gente que sofre com depressão. Não é brincadeira não, gente. O negócio é sério. E assim, esses dados aí são das pessoas que vão buscar o médico, que são diagnosticadas com a doença, então entra lá na estatística. É igual um assalto aqui, por exemplo, nessa rua aqui onde eu trabalho. Houve um assalto agora aqui e ninguém relatar, ninguém fazer um BO, que é o boletim de ocorrência, esse assalto não vai entrar para as estatísticas de roubos e furtos e assaltos, enfim, não vai entrar. Ninguém vai nem saber, né? A delegacia, a polícia, as entidades aí, de segurança não vão nem saber que houve um assalto aqui. Então, assim, esses dados são de pessoas que deram entrada no médico ali, numa consulta médica, que foram diagnosticados com esse problema. Fora muitas outras, ou até mais do que isso aí, quem sabe até o dobro dessa quantidade de pessoas que não procuram um médico, né? Não procuram ninguém nem sabe, né? Cerca também de mais de 300 milhões de pessoas no mundo, segundo também dados da OMS, que sofrem de depressão. Então, assim, tem muitas pessoas, gente, que é um assunto tão sério, que tem muitas pessoas que o parente o filho, o marido, a esposa, enfim, pessoas próximas a vocês estão, mas ela não fala nada para ninguém, ela sofre calada, e às vezes quando esse parente, você vai saber que ele estava com depressão, é porque ele já se suicidou. Aí normalmente se atrela um suicídio
a uma depressão, né? Porque ninguém vai por sua sã consciência tirar ali a sua própria vida, né? Então, assim, é uma coisa muito séria. Eu fiz uma coisa que eu não aconselho a ninguém, e eu vou até dizer isso para vocês aqui. Eu, por mais de 2 anos, eu acredito, eu sofri de depressão. E eu não contei nada a ninguém. Eu sofria calado, irmão. Sofria calado, ninguém sabia de nada. O pessoal falava comigo: e aí, Samuel, e aí, beleza? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, show não. Mas por dentro eu tava, sabe? Eu não tinha ânimo mais para fazer nada. Eu não tinha ânimo para sair para nenhum canto. E uma coisa é fato, eu bebia, né? E também tava fumando já. Uma coisa vai levando a outra, né? Você sabe que uma droga vai levando a outra. E eu já tava assim, sabe, usando o álcool como remédio. Eu tava muito derrubado, eu ia lá e bebia. Então chegou um momento que eu tava bebendo todo dia, na minha folga, não no meu trabalho, na minha folga. Tava em casa, sempre bebia. Bebia muito, mas sempre tava bebendo 1, 2, 3, 4, só para poder ficar com a mente mais tranquila e conseguir ali passar, conseguir dormir, porque um dos atributos, não que você tenha insônia seja algo depressivo, não é isso, mas normalmente quem tem depressão também tem insônia. Então, assim, é uma coisa, se você não tem, já vai aí vendo a situação. Então, você tem desânimo, você tem a insônia, né? O autoestima vai lá para baixo, nada dá certo, nada, sabe, você não tem mais vontade de fazer nada, você não tem nem vontade de viver. A sua vontade é sumir do mapa. Essa é a vontade que toda pessoa com depressão tem, é vontade de sumir do mapa. Ele idealiza até assim uma caverna no deserto e ele morando lá, pronto, vou viver aqui sozinho, tranquilo. É o que quase todo mundo deve visualizar isso aí, pessoas que têm depressão. E é uma tristeza, gente, tão grande, porque assim, óbvio, você pode ficar triste por diversas coisas, um problema no trabalho, problema no casamento, problema com o filho, problema com um parente, com família, uma morte, enfim, qualquer coisa pode te fazer você ficar triste. Agora, quando a tristeza é repentina e duradoura, todo dia, durante semana, meses, anos, isso é depressão, irmãos, não é normal. Isso não é normal, você ficar triste por uma certa situação que aconteceu, é normal. Você ficar triste todos os dias, todas as horas, todo instante, você está triste, isso aí já é o início de uma depressão ou si mesmo uma depressão. Então você tem que ficar alerta sobre esses seus sintomas. E eu quero lhe orientar aqui a que você não faça como eu fiz, no sentido de não buscar ninguém. Eu quero que você vá buscar alguém. Comece primeiro buscando um familiar seu, um parente, um amigo, enfim, uma pessoa que normalmente você tem confiança, e você começa a conversar com aquela pessoa. Eu sei, meus queridos, que o seu medo que você pode ter, eu também tive, várias pessoas podem ter, de o pessoal lhe chamar, isso é coisa de mente fraca, isso é coisa de fresco, né? Enfim, o cara vai te chutar, e isso era o medo que eu tinha. Eu tinha medo que meus parentes pudessem exatamente me derrubar mais ainda no buraco, que minha esposa pudesse também me derrubar cada vez no buraco, chamasse de fresco, de ser fresco, né? Enfim, então tinha esse medo. E quando a gente está triste, debilitado, você não quer uma pessoa para estar pisando no teu pescoço, né? Então eu ficava calado, fiquei calado e sofri calado por muito tempo, irmãos. Mas quando eu estava sozinho num canto, eu chorava. Mas eu não chorava, não era só que triste, não. Eu chorava mesmo ao ponto de, sabe, desidratar. As lágrimas escorriam mesmo. Era uma coisa muito forte. O que é que tu sentia, Samuel? Eu sentia, sabe, um aperto no peito, uma aflição muito grande, sabe, uma dor dentro que é difícil de descrever, sabe, uma vontade de sumir do mapa. E às vezes a gente tem essa vontade de sumir do mapa exatamente. Não é porque a gente não gosta mais da sociedade, não é porque a gente quer acabar com isso. A gente quer parar de sofrer, entendeu? Por isso que a gente quer dar um fim, às vezes, assim. Uma pessoa que sofre depressão pensa em dar um fim na vida.
Por quê? Porque ela vai parar de sofrer se ela der um fim na vida, segundo o pensamento dela. Então, assim, irmãos, eu consegui, mesmo por misericórdia de Deus, eu consegui, né? Quando eu já estava pensando realmente em tirar minha vida, o negócio estava muito forte, eu chorava em tudo que era canto. Só para você ter uma ideia, como eu chorava tanto, até a minha esposa que dormindo no lado aqui na cama, eu chorando aqui de lado dela, sem dormir, né? Com insônia e chorando. Era um negócio muito forte, irmão. É difícil de compreender, é difícil de entender. Realmente ainda é uma coisa meio assim, sabe, que não existe um estudo, uma cura nos medicamentos, assim, uma coisa que te faça. O que existe é o que? Te dopar, né? Aqueles antidepressivos que nada mais é do que te dopar para você ficar calmo, para você não ficar aflito, para tuas sensações ali de estresse, disso, daquilo, não subir, você ficar sempre no nívelzinho ali baixo, relaxado, tranquilo, calmo, até dormir o dia todo, se for o caso. Então, assim, eu tive esse problema e eu te aconselho, meu amigo, procure primeiro exatamente a pessoa, por mais que tenha pessoa que vá querer lhe ferir, dizer que você é fresco, que você é fraco mentalmente, não se preocupe, vai ter sempre uma pessoa que vai te ajudar, que vai pegar na tua mão e vai dizer, isso é sério e eu vou te ajudar. Você não está só nessa, vai ter uma pessoa, irmão, não se preocupe, vai ter mais de uma, para ser sincero. E aí, irmãos, a partir desse momento que você fala para alguém, existe 2 direcionamentos para você seguir. Você pode seguir qual você quiser. Quero deixar esse vídeo aqui claro, eu não quero deixar esse vídeo aqui religioso, né, no sentido de dizer assim, é só para um lado aqui, não. Eu quero que você procure ajuda e logo em seguida você procure um direcionamento, depois que você conseguir uma pessoa para lhe acompanhar, porque é necessário, nessa caminhada, você estar junto de alguém, até para você sair, para ir no hospital, que você esteja junto com alguém. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa, um amigo, um parente, um familiar, uma pessoa de sua confiança que esteja junto com você lutando nessa batalha da depressão, aí eu te dou 2 caminhos. Você pode ir para o lado profissional, médico, né, da ciência, que ele vai te diagnosticar, você vai entrar nas estatísticas, né, e ele vai te diagnosticar, vai te dar ali uns antidepressivos, vai entender o seu caso, por que você está desse jeito, ele vai tentar entender, essa é a verdade. Por que você está desse jeito? Então esse profissional, ele vai trabalhar com você e ele vai te conversando com você, e isso ajuda muito, irmão, porque ele vai conversando com você e normalmente uma pessoa que está com depressão não tem mais o hábito de se relacionar. Então só em você estar se relacionando com um médico, isso já é uma terapia que está fazendo para você. Então assim, você procura o médico, ele vai conversar com você, vai procurar entender. Óbvio que ele vai passar sim os medicamentos antidepressivos, calmantes, isso e aquilo, para que você, quando você estiver aflito, quando você estiver sob aflição, né, estiver ali quase perdendo o controle ali do seu raciocínio, você toma um medicamentozinho e as coisas vão ficando calma, tranquila, sossegado. Então isso aí é que o médico vai fazer. Ele está te curando? Não, de certa forma, ele está trabalhando ali, procurando um meio de que você possa voltar, possa retroceder aquela sua depressão, entendeu? Não é que ele vai aumentar, mas ele pode estabilizar ou retroceder aquele seu problema ali com o passar de muito tempo, um tratamento devagar, minucioso, entendeu? Você pode continuar, você pode seguir essa linha, procurar um profissional. Eu não sei qual é o profissional, eu não procurei, mas você pode procurar um profissional desse, né, e seguir aí o tratamento dele e vai dar tudo certo. Você vai conseguir viver, né, depois de um bom tempo aí você vai voltar aí, acredito eu, que você possa retornar à sua vida normal em breve. Quanto tempo? Não sei, pode ser que dure alguns meses, pode ser que dure alguns anos, mas você vai voltar. Tenha fé que você vai voltar. E você pode também seguir o que eu segui, que foi
o lado espiritual. Procurei alguém, irmão, procurei algum irmão, procurei algum pastor, não procurei nenhum desses, até porque na época eu era contra essas pessoas, eu era contra crente, eu era contra pastor, contra igreja, contra a palavra de Deus, eu era contra a palavra de Deus, as escrituras sagradas, me refiro, né? Então eu procurei o médico dos médicos, o criador de tudo e de todos. Eu procurei, meus amigos, Jesus Cristo, foi esse que eu procurei. Eu não era um cristão de congregação, de igreja, de ler a palavra de Deus, eu não era nada disso, irmãos. Mas eu tinha um conhecimento, assim, eu tinha um hábito de orar. De agradecer a Deus. Eu tinha esse hábito. Fazia isso com frequência? Não, mas eu fazia. Eu tinha esse hábito aí. E mesmo estando no meio do pecado, fazendo coisas erradas e tudo, eu tinha esse hábito. E Jesus Cristo, irmãos, ele me curou. Samuel, como é que foi isso? Demorou? Foi um tratamento? Como é que foi isso? Irmãos, assim como as escrituras sagradas mostram aí sobre curas que Jesus fez, né, e todas elas foram instantâneas, a minha também foi instantânea. Bastou eu clamar por ele e ele me curou. Mas eu quero deixar bem claro aqui como é que funciona isso. Eu vou deixar claro como é que funciona isso. E eu vou primeiro refrisar o que eu fiz, depois a gente dá continuamento aqui nesse assunto de vou te mostrar como é que funcionou isso, como é que isso aconteceu. Primeiro vamos lá, vamos recapitular aqui. Você que fez um autodiagnóstico, está com depressão, você primeiro vai procurar uma pessoa de confiança. Um amigo, parente, familiar, uma pessoa de confiança. Você vai contar tudo para ele. Irmãos, se essa pessoa lhe rejeitar, vá procurar outra. Mas não fique só. Eu quero dizer para você que isso é uma doença muito séria, muito grave e que muitos tiram a vida por conta disso. Quero deixar isso logo claro para você. Então, assim, se você não quer chegar a esse fim, procure uma pessoa. Logo em seguida, tem duas vias que eu lhe falei. Uma, o profissional, o médico profissional, né, que vai ser baseado na ciência, com medicamentos, diagnósticos, enfim. Esse pode te curar? Pode. Vai levar um tempo? Pode. Vai levar um bom tempo também, né? Você vai tomar uns remédios, vai ficar calmante, isso, aquilo? Vai. Mas pode dar um jeito? Pode. Não vou dizer que não vai dar jeito. Pode dar um jeito. Mas tem um método que eu segui, foi Jesus Cristo. Um método que eu segui foi seguir o médico dos médicos, o criador de tudo e de todos. Esse aí, meu amigo, aqui, como diz as escrituras, sabe, não conhecia, quero deixar bem claro as escrituras sagradas, eu clamei por ele, irmãos. E como eu sempre orava, né, cheguei a falar para vocês aqui que eu sempre orava. E muitas vezes a gente ora, irmãos, ora só da boca para fora, ora com um pouco de sentimento, tudo bem, mas parece não ser tão verdadeiro a nossa oração. Ora, Deus é onisciente, Ele sabe se a gente está falando a verdade ou se a gente está só buscando um benefício. Essa é a verdade, Deus sabe sobre isso. E tudo tem um plano de Deus, irmãos. Às vezes, tudo está indo conforme, você está fazendo tudo direitinho, mas algo não acontece na sua vida. Por quê? Porque não faz parte do plano de Deus, naquele momento, você receber essa bênção, né? Então, vamos lá. Eu pedi, num certo momento que eu estava sobre aflição, pedi uma cura, né? Pedi, Senhor, chorando mesmo, se acabando aqui, eu pedi, eu vou deixar até aqui no link, me lembrei agora aqui, na descrição vou deixar o vídeo do meu testemunho, quem quiser assistir, sinta-se à vontade, acredito que só vai somar na vida da pessoa, porque sempre é bom testemunho, de qualquer coisa, testemunho sempre é uma experiência de vida que pode ajudar uma pessoa para alguma coisa, né? Ou para ajudar outras pessoas.
Então, irmãos, eu clamando por Deus, chorando, aflito, o coração palpitando, aquela coisa, e eu numa madrugada, no meu trabalho, falei, né, que eu chorava em todo canto, que eu estava só, então eu trabalho à noite vigilante, e eu estava chorando muito, assim, eram as 2 horas da manhã, e eu estava chorando muito, estava uma coisa muito, sabe, uma aflição, estava querendo até faltar ar. E aí eu clamando por Deus, eu olhei para a lua, uma lua linda, o céu estava limpo, uma lua bem grande. E eu peguei, irmão, e disse assim: Senhor, não aguento viver desse jeito, dá um fim nessa situação, Senhor. O que está acontecendo comigo, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, porque, meu irmão, não tinha motivo para ter depressão, essa é a verdade, não tinha motivo. Então eu clamei por Deus: Senhor, o que está acontecendo comigo? Me dá um sinal aqui da tua existência, Senhor. Eu sempre orei pelo Senhor, e o Senhor nunca se mostrou sobre mim algo que eu reconheça realmente que o Senhor existe. Então eu realmente indaguei Deus, essa foi a verdade, indaguei. E aí, irmãos, eu olhei para a lua na mesma hora, olhei para cima, senti, irmãos, uma luz passando por mim, a luz da lua passando por mim. Não estou dizendo que Deus é a lua, mas Deus usa as coisas, né? Tudo é dele, tudo pertence a ele. E eu senti, irmãos, Deus pode te curar até com a água, como aconteceu com Naamã, né? Que mergulhando na água ele foi curado da lepra. Então assim, a água do rio, né? Mergulhou 7 vezes e foi curado, né? Então assim, Deus usou essa luz, passou por mim, passei ali alguns segundinhos, fixando com o olho na luz, eu estava clamando ali por Deus e parei, fiquei lá tipo assim, hipnotizado na luz. Quando eu baixei minha visão, tudo tinha passado, irmãos. Irmãos, tudo tinha passado. Deus naquele momento, devido a várias orações que eu tinha feito, eu te falei, foi alguns anos que eu estava lutando com isso aí, eu acho, não tenho certeza, 2, 3 anos, porque a vida naquela época ali, a gente não calcula nada, também não sou bom de data, isso, aquilo. Então assim, foi na casa de 2 anos mais ou menos. E, irmãos, toda aquela aflição, medo, nervosismo, aflição, sabe, desespero, palpitação no coração, aquela coisa, sabe, louca, chorando, mesmo assim, desidratando ali, chorando, tudo isso passou, irmãos, assim, ó, instantaneamente, um piscar de olhos. É tipo assim, eu olhei para cima, quando eu baixei, acabou tudo, irmãos. E eu passei o resto do meu plantão, até de manhã para mim ir embora, bobo, abobaiado, esse é o nome, né? Aqui no abobaiado, abestado, né? Fiquei assim, que foi isso que aconteceu? Foi Deus? Fiquei, não conhecia a palavra, não conhecia a escritura, não conversava com crente, não sabia de nada, não procurei ninguém para me ajudar e simplesmente clamando por Deus, eu tive essa cura, irmãos. Fiquei energizado, fiquei cheio mesmo, sabe, da força, fiquei cheio da energia, fiquei alegre, sabe aquela tristeza? Tudo passou, irmão, tudo passou naquele momento ali. Tive a cura da depressão nesse momento, nesse instante que aconteceu essa olhada para a lua e baixei. Mas, irmãos, eu vou te dizer agora o que você tem que fazer caso você siga ao meu lado. Eu não tinha, irmãos, um direcionamento a seguir. Não conhecia crente, não tinha conversa com crente, nem gostava de crente. E igreja, pior ainda, para mim era comércio, não queria conversa, pastor para mim era corrupto, ladrão, enfim, eu generalizava tudo, irmãos. E eu não tinha um caminho para me seguir e continuei minha vida, sem depressão, e continuei minha vida de pecado, fumava, bebia, pornografia, tudo de errado, irmãos, tudo de errado, adultério, tudo de errado, eu continuei fazendo, me curei, Jesus me curou da depressão e eu continuei do mesmo jeito. E aquilo lá vinha na cabeça, o que foi acontecendo naquele dia? Eu fiquei bom mesmo, cara, não tô mais sentindo mais nada, tá tudo tranquilo, realmente foi uma coisa que me deixou mesmo assim, sabe, de orelha em pé, nossa, fantástico isso, né? E, irmãos, alguns meses depois, comecei a cair na depressão de novo. Mais forte ainda, irmãos. Mais forte, meu irmão, comecei a chorar em tudo que era lugar.
Muitas vezes até aparentemente eu ficava deprimido mesmo, aparentemente na frente das pessoas, ficava triste. Tava um negócio, eu chorava em tudo que era, chorava dentro do carro quando eu dirigia só, chorava no banheiro, chorava no trabalho, chorava assim na cama, em todo canto eu tava chorando. Então eu ficava só, chorava. E óbvio, minha esposa estivesse dormindo, é a mesma coisa que eu estar só, né? Porque ela não tá vendo, tá no escuro, chorava também na cama. Era uma coisa, uma dor, sabe? Uma coisa dentro, uma aflição muito grande, irmãos. E aí, irmãos, eu peguei, clamei por Deus de novo. Clamei por Deus de novo, irmãos. Tive uma visão antes, não vou contar isso aqui, vou deixar para o testemunho. Quem quiser vai estar na descrição, meu testemunho. E aí, irmãos, eu clamei por Deus dentro de um banheiro, no meu banheiro da minha casa. Entrei dentro, sempre escutava um rock, botei lá não conhecia louvor, botei música de Deus no YouTube, coloquei lá, né? Apareceu uma lista de louvores, cliquei lá, fechei a porta, irmãos. Impressionante, foi uma coisa fantástica. Estava naquele desespero e comecei a clamar por Deus, comecei a chorar bastante, comecei a clamar por Deus, pedi a Deus uma mudança na minha vida, que não aguentava mais viver daquele jeito, estava insuportável, irmãos, estava desejando a morte. Eu pedi a Deus um direcionamento, o que eu tinha que fazer, porque eu ia seguir. E aí Deus me deu um sonho, que foi antes desse acontecimento do banheiro. E aí, irmãos, eu clamei por Deus, pedi uma nova pessoa, eu entreguei minha vida a Jesus dentro de um banheiro da minha casa, entreguei minha vida a Jesus, me arrependi dos meus pecados e pedi a Deus que Ele me desse um novo direcionamento, que Ele me tornasse um novo homem, que eu ia seguir a risco que eu tinha que fazer. Irmãos, no mesmo instante, assim como as escrituras falam que a cura é instantânea, naquele mesmo instante, irmãos, eu senti uma alegria tão grande, irmãos, uma alegria tão grande. Olha que a pessoa viver chorando. Tem uma alegria que eu não conseguia fechar a boca, assim, ficava, sabe, aquele sorriso estampado, uma alegria tão grande, uma energia novamente, sabe aquela energia que eu falei? Uma energia grande, aquela que dá para você correr uma maratona. Não sei se eu ia conseguir, né? Quem está um pouquinho acima do peso, mas enfim, você tem aquela energia logo assim, sabe? Uma força, uma energia, uma alegria impressionante. Uma coisa, quando você entrega a sua vida a Cristo, você tem uma reviravolta dentro do seu corpo, o Espírito Santo começa a habitar no seu corpo. É impressionante. A presença de Deus, eu acho que é ela que te dá essa energia. A presença de Deus faz em ti, com a chegada do Espírito Santo, que você se sente energizado na mesma hora. É uma coisa fantástica. Quem já entregou sua vida verdadeiramente, sabe o que eu estou falando aí, que com certeza recebeu essa energia grande na hora ali. Irmãos, disse para Deus que segui o sonho. No outro dia rolou as coisas, né? E antes eu feliz e tudo e tal. Se estão aí no meu testemunho na descrição. E aí, irmãos, outro dia eu fui procurar a igreja. Eu fui para a igreja. Quando cheguei na igreja, no outro dia, irmãos, olha, fui para a igreja de crente, tá entendendo? Que eu era contra crente, fui para a igreja de crente, entrei dentro da igreja. No primeiro culto que eu fui, entreguei minha vida ali quando o pastor perguntou se alguém queria entregar a sua vida a Cristo. Fui lá na frente, entreguei minha vida a Cristo novamente, ali como testemunha na casa de Deus, né? Entreguei minha vida novamente, irmãos, e busquei viver correto com as escrituras sagradas. Busquei viver de acordo com o agrado de Deus, buscando sabedoria na palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, é um manual da vida. A Bíblia Sagrada, ela te ensina muita coisa. E eu busquei a sabedoria na palavra de Deus, busquei constantemente estar orando, né? Que eu orava sempre, mas era ali, outra ali, bebia, me esqueci, tudo aquilo, não, acabei meus vícios, tudo, sabe? Demorou, Samuel, para tu sair dos teus vícios, instantâneo assim também, tinha mais vontade de fazer mais nada, irmão, de beber, de fumar, pornografia, tudo isso sumiu da minha vida. Uma nova criatura se fez, irmãos.
Porque é necessário, presta atenção, é necessário você fazer isso, irmãos. Quando você entrega a sua vida a Cristo, é necessário que a velha criatura morra e uma nova criatura nasça novamente. Assim como nas Escrituras aqui, Jesus fala que, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus, porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então somente Espírito vai subir, certo? Então assim, o que é que ele quis dizer com isso? Aqueles maus hábitos que você tinha, de pecado, esses têm que morrer. E quando você nasce em espírito, é que você anda conforme o Espírito de Deus que habita em você. Então você anda de acordo com as Escrituras Sagradas, você anda de acordo com o agrado de Deus, fazendo tudo o oposto que você fazia antes, né? Você brigava, não briga mais, enfim. Eu não li a Bíblia, eu leio agora. Comunhão com Deus você não tinha, agora você vai passar a ter. Então sim, tudo, irmãos, você tem que fazer o contrário, tudo de acordo com as Escrituras Sagradas, tudo de acordo com o agrado de Deus. É necessário, irmão, que você faça isso, e isso não é da boca para fora, porque, como eu já falei, Deus é onisciente e Ele sabe se você está falando a verdade, se você realmente vai ali seguir. Irmãos, então eu procurei seguir isso aí, irmãos, e graças a Deus, há mais de um ano eu sou feliz em Cristo Jesus, irmão. Sou feliz, eu vou para a igreja, sempre que eu posso eu vou para a igreja, inclusive às vezes eu vou até para outra igreja, quando a minha não tem culto, eu procuro outra casa para me visitar, porque eu não ando defendendo bandeira de igreja nenhuma, eu vou lá para cultuar a Deus, eu vou lá para agradecer a Deus. A gente pode fazer isso em qualquer canto, irmão, mas na casa de Deus é mais gostoso, você sente mais sensibilidade, você sente mais a presença de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus mesmo diz, onde tem dois ou mais ali orando em meu nome, eu se faço presente, Deus se faz presente. Então sim, se Ele diz isso, se você está só no seu quarto, você pode sentir? Pode, mas é mais fácil na igreja que tem mais gente orando, buscando Deus, não é verdade? Então sim, sem contar que você tem comunhão com os irmãos, é bacana, você troca ideias ali da palavra de Deus, experiências da palavra de Deus. É importante, irmão, também você fazer o que Jesus diz, o ide de Jesus, você servir a Deus. Isso é importante, irmãos. Todo cristão tem que pregar a palavra de Deus. Todo cristão tem que pregar a palavra de Deus. Eu posso até que você não faça um evangelismo na rua, mas converse com a pessoa e fale de Deus. Converse com um vizinho, com alguma pessoa no trabalho, onde quer que você vá, você fale de Deus. É importante, porque tudo isso, irmãos, vai crescendo ali, você vai alimentando o Espírito Santo de Deus e aqui dali se faz presente mais, te engrandece, sabe, o Espírito, a tua alma, tu se sente mais forte. É mais difícil você passar por situações difíceis. Vai ficar triste novamente? Vai, irmãos, vai. Não pense que você aceitou Jesus, viveu a obediência, você não vai passar. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Que a gente vai passar por obstáculos aqui na vida, seja para nos treinar, né? Num processo ali de aprendizado para nós, seja com problemas mesmo terreno na terra, como é comum, no trabalho, enfim, né? Então assim, a gente vai passar, mas tem de bom ânimo. O que ele quis dizer com isso? Isso é normal, irmão. É normal, então não vou quebrar minha cabeça com uma coisa que é normal. Não vou querer, meu Deus, virar o mundo de perna para cima porque aconteceu um problema. Não, irmão, isso é normal. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Sempre procure comunhão com Deus, irmãos. Então, irmãos, eu venci essa doença maldita. Eu digo mas óbvio, Jesus Cristo me curou. Então assim, instantaneamente, viu, irmão? Por que demorou então, Senhor? Porque eu só fui buscar Ele no final, essa é a verdade. Só fui buscar mesmo ali verdadeiramente no final. E quando eu busquei, Ele chegou junto a mim, porque Jesus é misericordioso, irmão. Você pode viver ali no pecado, mas se você se voltar para Deus, em determinado momento você se voltar para Deus, com certeza Ele vai estar de braços abertos para te receber
para cancelar os seus pecados e te dar uma nova vida, uma nova chance, para que você siga reto até o último instante da sua vida. Assim você não perecerá, mas terá a vida eterna. Amém, irmãos? Então, irmãos, se você tem essa doença, se você conhece alguém que tem essa doença, procure uma ajuda com a pessoa. Primeiro caso, procure ajuda com a pessoa. Logo em seguida, procure ajuda ou de um profissional. Eu não quero ser aqui uma pessoa radical, então procure sim um profissional, caso você queira um profissional. E se você não for um profissional, se você não quiser um profissional, saiba que Jesus é a cura. Jesus é a cura dos seus problemas, irmãos. Então, Jesus pode curar sim. Agora, como toda escritura diz, é necessário ter fé. É necessário você crer. Em várias passagens aqui que Jesus curou, Jesus disse assim: filho ou filha, a tua fé te curou. É verdade? É aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28. A minha é a NVI, a tradução. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Irmãos, olha aí. Você está cansado, o fardo está grande. Depressão, normalmente, a gente se sente desse jeito, muito cansado. Depressão, você se sente sobrecarregado. E mesmo assim, você tem insônia. E aí, o que é que a palavra de Deus diz aqui? O próprio Jesus aqui falando no livro de Mateus, ele diz: venham a mim, busquem-me, clamem por mim, e eu lhes darei descanso. Lhe darei a cura, lhe darei a salvação, irmão. Irmãos, é uma coisa completa. Basta você viver a obediência à palavra de Deus. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crê que Ele é o seu Senhor e Salvador, arrepender dos seus pecados, irmãos, a cura é instantânea. É necessário você pedir isso, viu, também? É necessário você dizer o que é que você quer. Quando você ore, você diga o que é que você quer. Agora, pense bem. Quando eu falo pedir o que você quer, não é riqueza, não é isso, não é aquilo. Tem que pedir com sabedoria, irmãos. Precisamos somente do necessário para a nossa vida aqui, irmão. Aqui na terra. Porque lá no céu, só a glória de Deus nos basta. Essa é a verdade. Irmãos, então, se você conhece uma pessoa, se você é uma pessoa, assista esse vídeo. Espero que Deus te ajude poderosamente. Que o Espírito Santo de Deus possa te guiar com sabedoria para a tua cura. Amém, irmãos? Se você não tem depressão, mas você conhece alguém, compartilhe esse vídeo. Ou, através desse vídeo que você assistiu, vá ajudar essa pessoa que você conhece, às vezes é um parente, um cônjuge. Não trate ele mal, porque essa doença existe, atinge milhões de pessoas no mundo todo, né? Mais de 300, 400 milhões de pessoas no mundo, e muitos, irmãos, acabam morrendo, tirando a sua própria vida. Então é uma coisa muito séria. São pessoas que gostam de ficar só porque não confiam nas outras pessoas, mas que precisam de pessoas ali ao lado dele, dando carinho, dando atenção e dando direcionamento para que ela possa ter a sua cura, e através ou de médico ou do nosso mestre dos mestres, médico dos médicos, Senhor e Salvador de toda a vida, Criador de tudo e de todos, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Depressão tem cura, viu? Basta você clamar aí, procurar ajuda ou ao médico ou ao nosso Senhor Jesus, que você terá a sua salvação. Amém, irmãos? Espero ter ajudado vocês, aqueles que têm, aqueles que não têm, que possam ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, irmãos, que é um vídeo muito importante, que pode ajudar aí milhões de pessoas pela frente. Espero que esse vídeo ajude. E caso vocês queiram, alguém, né, queira entrar em contato aí comigo para saber alguma coisa a mais aí, fique à vontade, pode entrar em contato comigo aí, que eu terei maior prazer em te ajudar. Amém, irmãos? Fique com Deus em nome de Jesus, para a glória de Deus. Até mais.